Bem-vindo, bem-vinda. Vamos bater um papo bacana hoje sobre um assunto que tá em alta. A galera tá falando por aí que a gente não vai se aposentar mais. E acabou a aposentadoria. Tem até uns famosos aí dizendo que, de vez em quando aí a gente vê o Flávio Augusto dizendo o INSS é uma previdência falida e o Marçal tacando-lhe o pau. E a gente tá aqui, não diria o lado da luz, né? Mas estamos aqui para bater um papo e dizer, cara, calma, calma. Claro, temos muito respeito pela opinião aí de um pessoal que tem muita bagagem, tem muita história, mas nós, enquanto operador de direito, estamos aqui para bater um papo a respeito do Instituto Aposentadoria e dizer, galera, você está contribuindo, você contribui, você tem direitos, sim, só que tem que se atentar a alguns detalhes. E sobre esses detalhes é que a gente está aqui hoje para conversar com uma galera aqui, ó, que é fera. Eu sempre digo, cara, para te alcançar resultados, tenha pessoas do teu lado que são melhores que tu. Tem que ter pessoas melhores que tu. Tu vai ser melhor que essas pessoas em algumas coisas, mas essas pessoas elas vão ser melhor que tu em outras. E daí soma as forças e alcança o extraordinário que a gente vai passar para ti aqui em detalhes a respeito de aposentadoria e prazos. Então, vem com nós. Antônio, muito obrigado por ter aceitado o convite. Já uma jornada, né? Uma Uma jornada. jornada. A gente conversava aqui antes nos bastidores. Podcast número 4, podcast número 43. E estamos aí no 58, novamente, batendo um papo. E eu digo que quem vem aqui e agrega, vai continuar vindo sempre. Então, meu amigo, já era, é da família. Tem uma linha temporal aqui. É. E para somar as forças com esse grande mestre aqui, que passou pelo Loas e ensinou muita gente, passou pela aposentadoria, e tu disse assim, aposentadoria é meu coração, espera, espera pra te ver, meu amigo. Até Cara, o che... direito, ele é uma paixão, um amor, daqui a pouco, mas eu amei outra coisa. A gente tá sempre amando alguma coisa Hoje dentro do a direito. aposentadoria pegou teu coração, mas Sim, espera pra te ver, a gente tá entrando aí sim. no RPPS, ó, não sei Ah, não, não sei não. E agora, para iniciar uma nova jornada aqui na história do podcast, o nosso amigo Vitor. Muito obrigada, tá, amigo? Aqui nada. registrado o meu agradecimento pela parceria que a gente iniciou já há um bom tempo. E quando a gente quer saber de alguém, a gente não pergunta para a pessoa, porque se tu perguntar para o Moraes quem é o Moraes, ferrou, né, cara? Sou o melhor de todos, cara. Mas se tu perguntar para quem tá do outro lado lá e me conhece de vista, se tu perguntar para a pessoa aqui do lado da farmácia, que é a Mara, se tu perguntar para a pessoa aqui do lado da padaria, que é a Mara, perguntar aqui pro lado da pessoa da nosso lado aqui que tem quem tem a farmácia, perguntar para os meus vizinhos, se tu perguntar para minha família, aí tu vai descobrir verdadeiramente quem é o Moraes. E daí, claro, a gente sempre tem o cuidado de perguntar para as pessoas. E daí isso, até confessando um segredo aqui, mas eu sempre tenho cuidado de perguntar para os Sim. clientes: como é que tá o Vitor no atendimento? Como é que tá o Antônio no atendimento? Cara, como é que era o Vitor lá onde é que ele trabalhava? E as pessoas elas dizem. E quando a gente busca essas informações e as pessoas falam valores que a gente busca para pessoas que estão ao nosso lado sobre essas pessoas que vão fazer parceria com a gente cola do lado e diz, cara, vamos com a gente, vamos fazer uma parceria massa, vamos dividir para somar, aonde todo mundo vai sair ganhando. Então, por que que eu digo tudo isso, Vitor? Porque tu não tá aqui por acaso, velho. Tu tá aqui porque tu foi escolhido a dedo. Tu é o melhor. Então, por isso aí estamos aí batendo um papo legal a respeito de aposentadoria, que a galera tá dizendo, cara, aquele Vitor é gente boa, né? E eu disse assim, é. E de vez em quando tem uns que dizem, "Pô, que desgraçado, não me atende, né? Eu não vou Sempre mentir, às tem. vezes acontece. Mas assim, quanto mais gente, mais eventuais tretas vão acontecer. Antônio, muito obrigado por ter aceitado o convite. Vitor, muito obrigado por ter aceitado o convite. Vamos começar então com a seguinte indagação, que isso é o que
o povo quer saber, galera, aquela dúvida assim que, meu, aflige a alma. Por que que demora tanto a tal da concessão da aposentadoria, Antônio? E depois eu jogo a bola aí da continuidade da resposta para o nosso amigo Vitor. Ah, semana passada a gente foi num curso, né? Aham. Onde. Obrigado. Onde eu cheguei a falar, né, que o INSS me dá raiva. E dia após dia a gente vê isso acontecer, né? Dá uma raiva de protocolar benefícios em algumas agências do INSS, inclusive. Que a gente vê ali uma diferença, né? A gente protocolar em uma e protocolar em outra, a gente vê uma enorme diferença. Tá, mas não é mais por sorteio? Porque teve um tempo quando eu trabalhava que era por sorteio, tipo, protocolava ali em Tijucas, mas ia para qualquer uma do Brasil. Sim, mas se eu protocolo em... Vamos falar de Tijucas. Aham. Se eu protocolo em Tijucas, não sei o que tem, mas em Tijucas demora muito mais. Mas é a agência de Tijucas mesmo que A analisa ou é agência outra? de Tijucas, é porque na verdade a agência de Tijucas está recebendo de outros, bastante de outros, Aham. entende? Então eu penso que é o fato da agência de Tijucas estar sobrecarregada. Uhum. Porque, por exemplo, nós protocolamos benefícios mais em Brusque do que em Tijucas. Porque em Brusque, não sei pelo fato de ser agora uma nova agência, né? São bem mais rápidos. Só que nós temos, claro, ali a questão de obedecer um prazo específico para essa concessão ou para a finalização dessa análise. Uhum. Então, é demorado, mas tem um prazo que está previsto lá na IN 128, que é, no caso das aposentadorias, é 90 dias, 90 né? dias. 90 dias. Mas há essa raiva ali, não sei se do servidor, da agência, só sei que algumas agências demoram mais que as outras. Não sei se porque o nosso sorteio da agência que a gente manda o requerimento vai para uma outra agência que já está sobrecarregada, porque a gente sabe que atualmente é isso que está acontecendo. Todas as agências do INSS estão sobrecarregadas. Sim. E, ô, Vitor, e o que que tu tem percebido no dia a dia ali, que às vezes o cliente ele faz sozinho e que pode fazer com que demore mais a análise do benefício? Tipo, nós fazer aqui um pedido, tu Sim. fez um pedido, né? E daí eu acho muito legal essa parada, né, de a pessoa ela ser atendida, passar por uma outra pessoa que analisa o documento e ter um terceiro para fazer o protocolo depois de todo o devido cuidado, né? Então, essa forma da gente trabalhar eu acho muito legal. Só que, invariavelmente, e é muito comum, a pessoa ir lá e fazer o pedido sozinho. Quando a pessoa vai lá e faz o pedido sozinho, qual é o principal equívoco que ela comete e que leva a essa demora, que já é grande, se estender aí a semanas, meses a mais? Muitas vezes, muitos clientes postam ou anexam documentos que não fazem sentido ou não que demoram mais ao servidor a analisar. Muitos Sim. documentos desnecessários. O que Aham, a gente faz? A gente pega todos os documentos, aham. analisa todos eles, tira aquilo que não agrega no Sim. pedido e Uhum. envia só o que está ali. Muitas vezes eu faço protocolo Sim. não, perdão, a petição, até para explicar bem a data ali do trabalho, por que que parou, quando voltou. Sim. Me explica pra mim, se me permite a pergunta, isso, cara, isso é muito legal. Por exemplo, como que tu faz lá a petição inicial para que o servidor do INSS, quando ele veja o pedido de aposentadoria que tu fez, de um modo que ele não fique perdido? Qual é a estratégia que tu utiliza ali? Se puder partilhar com nós. Até Eu se começo quiser com ela reescrever, que pode ficar à vontade. aqui. Eu começo colocando as datas ah, trabalhadas, né? Perfeito. Coloco as datas trabalhadas e depois eu vou especificando no que ela trabalhava em cada ano. Em cada ano. Show. Do Isso mesmo. 99, cortador. Uhum. Em 2002, quando ela voltou para outra empresa de serviços gerais. Especificar a atividade e o tempo, né? Oh, E o tempo que ela bacana. ficou nas É. empresas. E isso montado, tipo, numa peça como se fosse o Poder Judiciário. E Isso isso, mesmo. há muitos na híbrida, o que eu faço? Começo já especificando que ela trabalhava na Rural, lá de Uhum, 1990, uhum, 98. uhum. Aí eu explico que trabalhava com o pai,
em forma de economia familiar. E de 99 foi trabalhar em trabalho urbanos até 2024, digamos assim. Agora uma observação que faço aqui, se Uhum. me permite, ó, ô Vitor, veja só que bacana, né? Porque isso aqui tem uma coisa, mano, dá trabalho. Dá. Dá muito trabalho. Esses dias o Antônio me chamou e disse assim, cara, o Vitor tá ganhando, tá reconhecendo o tempo rural e etc, etc. E ele falou, eu fiquei quieto, mas saí Botando chinelo. pensando, cara, esse menino tá trabalhando bastante. Porque a concessão numa aposentadoria, aonde a gente tem o reconhecimento do tempo rural, ela exige uma coisa, cara, que é a paciência em contar para o servidor em detalhes toda a história do cliente. Lá com 7 anos, trabalhava lá plantando e colhendo aipim, e depois vinha com toda aquela historinha bonitinha, né? Até no momento aí que chegou na área urbana e começou uma nova história, que daí é muito maluco, né? Porque daí lá tu quer atividade rural. Daí tu Uhum. chega aqui na área urbana, tu quer atividade especial. E daí o servidor, meu, o cara só quer o que a gente não tem Ele quer reconhecido tudo. automaticamente. Ele quer tudo. E uma coisa bem importante aqui nas petições do Vitor, que são as petições administrativas, que a gente vive conversando, né? De não colocar muita lei, né? Cara, Para total sentido. facilitar. Total sentido, Não Antônio. colocar muita lei. A gente não coloca muita lei. Sim. A gente apresenta o que está na carteira, né? Isso. O que está na carteira, não o que está totalmente no QNIS, porque nós temos casos de clientes que no QNIS falta isso, mas na carteira tem. E a carteira é a nossa prova, né? Inclusive, uns dias atrás eu participei de uma instrução penal e o juiz disse o seguinte, eu não quero saber da lei, eu quero saber o que está acontecendo, a lei eu conheço. Doutor, conta pra mim o que está acontecendo. Conta pra mim. A legislação já sei qual é o entendimento do tribunal. O que aconteceu? No trabalhista e no direito penal é muito presente esse contexto. Mas, cara, dá para te aplicar em todas as outras esferas. Porque a lei o servidor conhece. Sim. Ele tá ligado. Pelo menos é pra tá, né? É, pra tá. Mas assim, se ele não conhece, daí o cara coloca ali de uma maneira bem objetiva, só a lei ali seca, sem muita jurisprudência, sem muita história, porque isso vai facilitar e de fato facilita aí a vida do servidor. Ô, Antônio, puxando aí a deixa pra ti. Se a gente for pensar, porque olha só, aqui a gente tá num podcast, né, que Sim. invariavelmente quem vai ver é a pessoa que tá lá buscando alguma informação sobre o direito. Não é um podcast especificamente direcionado para o advogado. Sobretudo esse bate-papo que a gente está tendo, Sim, né? sim. Então, o que tu poderia trazer para nós, o Antônio, que é importante para que o cidadão ele peça a aposentadoria sozinho e não dê treta, já que se a gente for pensar numa petição inicial, com um monte de data, eventualmente uma fundamentação da lei, isso, de repente, ele não vai conseguir ter essa expertise, mas, cara, sim, ó, vou dar aqui 3 dicas aqui, vou passar aqui 2 dicas para o Vitor aqui, que está colado do meu lado, para ele dar também, para fazer um pedido de aposentadoria e, cara, vai dar bom. E se não der bom, daí chama nós. Chama nós. Sim, sim. A primeira dica é sempre olhe o seu QNI, o seu INSS. Dependendo da aposentadoria, né? Tem algumas modalidades que depois de 2019 fica muito difícil eu fazer o pedido direto no meu INSS. Mas a modalidade que eu posso aconselhar e que o cliente, né, o segurado, ele pode ir fazer sozinho, é a aposentadoria por idade. Por quê? Porque a regra é básica e é clara. A mulher 62 anos, 15 anos de contribuição. Então, se a mulher tem 62 anos e 15 anos de contribuição, possui a senha do Gov, que é a famosa senha do meu INSS, entra no aplicativo, vai simular a aposentadoria e se lá tiver todos os pontinhos lá verde, apto para aposentar, faz o requerimento. Pedir a aposentadoria por idade. Via de regra, não vai dar errado. Não tem como dar errado. Porque o próprio aplicativo está dando lá tudo ok, ou seja, não vai nem passar por uma análise, pelo fato de que o próprio aplicativo já está deixando claro, está apta para se aposentar.
E o homem da mesma forma, é clara, é simples e clara. 65 anos de idade, 15 anos de contribuição. Tá tudo ok, o INSS dele diz apto para se aposentar, faz o pedido sem problema algum. Ou Às vezes nem seja, precisa a gente anexar tantos documentos. Mas acontece muitos erros também, porque conta aí pra nós. na carteira de trabalho a pessoa trabalhou em 88, 2 anos. Só que no CNIS aponta só 13 anos. Sim. E ela tem que contribuir mais 2 anos. Só que se a gente não se atentar em atentar. olhar ano por ano com a carteira e o CNIS dela, a gente não passa batido. E, Vitor, Uhum. vamos imaginar que a pessoa, ela chegou na data, né? Então, a data da felicidade, 62 anos, 65, misericórdia. É, longe. Não, Longínqua. vamos tirar aqui o termo, a felicidade, né, ela é um estado, né? A felicidade a gente Não é o não, momento. né, não é um... A Laura agora pegou a mania. Quando eu falo alguma coisa que é massa, ela fala... Oh. Daí eu achei que ela tava se arriando em mim, mas não, cara. Quando ela fala assim, ela Ela fala realmente de se coração. surpreende com o que eu tô dizendo. Esses dias eu mandei uma mensagem pra ela, da noite até compartilhei no Instagram. Aham. Mandei uma mensagem de áudio pra ela falando sobre empreender e ela, E depois conversando particularmente com ela, eu descobri que, cara, ela falou com o coração se surpreendendo. E daí a gente, foi lá em, vamos voltar pra São João, foi lá em São Paulo. Mas olha só, o Vitor, a pergunta é a seguinte: o cara chegou no 65, tá lá pra simular que dá pra se aposentar Sim. e pediu aposentadoria. Uou! Bom, começou a receber 1.518. Só que contou 15 anos e 2 meses. Mas o cara tem 22 anos. O que fazer nesse trem? Dá para pedir uma revisão de aposentadoria. E Porque como até que... muitas vezes contribuiu como 3 salários. Ah, pergunta aqui. Entendeu? Agora já quero emendar uma outra aqui. O... Cobra pra fazer análise pra ver se dá pra fazer a revisão? A análise não é cobrada, porém a Ah, gente pede um tempinho longo para conseguir sim. olhar todos os critérios ali e ver se Perfeito. dá para pedir ou não. Perfeito. Show de bola. E muito comum esse erro, ou tu já conseguiu identificar em alguma análise de aposentadoria a possibilidade de revisão, ô Vitor? Já. E aí? Já consegui até através desses tempos de trabalho não anexado no INSS, Aham. na carteira e não no INSS. E fizemos uma revisão? Sim, foi E deu feito. certo? Ainda está em análise, né? Sim. Foi feito um recurso ali. Mas tudo. E o povo lá. Tá, e vai aumentar minha aposentadoria? E eu não vou perder a aposentadoria? Porque, cara, o cara fica com medo, né? Sim, ficam. Não perde a aposentadoria. Não, não perde. Quem está aposentado não desaposenta mais. E tem prazo Recebeu, pra né? pedir essa revisão? Tem 5 anos. 5 anos para conseguir solicitar essa. Sim. Show de bola. Maravilha, maravilha. Ali perto dos 10, né? Dos 5 próximo ali entre os 10 anos, né? Show de bola. E me diz uma coisa, ô Vitor. E o que que o cidadão poderia despertar nele o desejo de fazer uma análise da aposentadoria dele se ele já está aposentado aí há 3, 4 anos? Porque, cara, vai fazer uns 3 para 5 anos, ô Antônio, que o INSS começou a mandar carta, ó, tua aposentadoria foi concedida. Uhum. O fato do INSS mandar uma carta dizendo pra pessoa, aí, tu tá aposentado, é um indício de que ali tem uma revisãozinha? E muita. Há um indício. Ah, Há um grande vamos, indício. vamos pro corte, vamos captar cliente, dando informação. Ah, Porque, cara, olha, tu sentiu, cara, um pouquinho de maldade nessa carta maldade? também? Há maldade nessa carta. Aham. Até porque a gente sabe que o INSS, ele não vai ter trabalho de analisar as contribuições. Não vai. E é o que o Vitor falou, né? Ele já pegou casos onde, na análise, o cliente ele contribuiu em cima de 3 salários. E aí, agora a aposentadoria dele vem um salário mínimo. Então, tipo assim, ó, não tem nem cabimento aquela pessoa se contentar com um salário mínimo. Sim, Ele trabalhou a vida toda contribuindo em cima dos 3, né? sim. 3, 2 salários. E aí, agora, na hora de se aposentar, vai lá e recebe um salário mínimo. Mas, Antônio, tu vê que atualmente se tá com um sentimento de que, tipo, tu não vai se aposentar.
criou aí um burburinho, né, de que a gente não vai se aposentar e de que o INSS não vale a pena, etc, etc. E o sentimento, às vezes, é, cara, qualquer coisa tá bom. Porque eu tô achando que nem vou ter nada. Sim. E daí nós, enquanto operador de direito, estamos aqui para a gente alertar, né, no sentido de que, cara, não é assim que funciona, não. Tem direito, tu tá amparado pela lei e tem algo que a gente chama que é muito legal, que é tempo Uhum. rege o O ato. ato. Então, a lei que ela era aplicável até 2015, se Uhum. teve uma lei nova depois, não vai prejudicar. Então, a emenda 103, famigerada reforma da Previdência, ela tem aplicabilidade de novembro de 2019 para cima. Para baixo, as regras são as São mesmas as e tem mesmas. ali uma transição, né, que vai determinar ali como é que fica aqueles que já estavam e continuaram, né? Uhum. Mas olha só, o Vitor, e como que o segurado ele poderia fazer sem advogado? Se tu puder aí dar umas 2 sugestões aqui para o segurado, o que que ele poderia fazer para tornar o processo dele mais célere? Cara, tu fecha o olho assim, cara, cada 10 clientes, mano do céu, 8 esquece esse documento, 8 manda um monte de documento desnecessário. Umas 2 sugestões assim, ô Maria, aqui ó, o seguinte, tu vai fazer teu pedido de aposentadoria, que não é por idade, porque por idade é só apresentar a identidade, é concedida, né? Meia estranha ali, tem que se Uhum. atentar a isso como uma possível revisão, mas a Maria lá, ela já tem 38, 40 anos de contribuição, não tem lá os seus 62 anos ainda, mas tem o tempo de contribuição o suficiente para se aposentar, ou pela regra de pontos. 2 coisas para ela se atentar, não esquecer, para não ter prejuízo, só não vale nos contratar. Só não. Mas seria a primeira dica? Né? Eu ia falar, nos contrate. Me deu um branco. Não, mas De tranquilo. documentos. Pois é, eu pensei. Mas é aquela parada de tu pensar, cara, esse cliente aqui, ele sempre esquece desse documento. Então, pedir para ele trazer esse documento aqui. Por dentro de contribuição, né? Seria a carteira de trabalho. O... Fugiu o nome com os carnê. PPP, Os NTCAT. carnês GPS, né? Caso eles tenham contribuídos. Tem os Os carnês. PPPs, é verdade. Tá. Uhum. Tem um cortinho, né? Tranquilo. Fazer Espera trabalhar. feito. De boa, de boa, de boa. Tá. Duas dicas que eu dou ali é sempre conferir os carnê, os Perfeito. PPPs ali, Aham. a CTPS. Até antes de 2019 ali dava para solicitar também com a regra antiga, né? Vigente Sim, 2019, antiga. perfeito. Uhum. Bacana, bacana, bacana. Sim. Uma situação muito legal, né, o Vitor, e que tu coloca, e que lembro que quando nas consultas ali, eu batia muito nessa tecla, né, cara? Que é o seguinte, cara, tu vai achar em nome de Jesus todas as tuas carteiras. Senão eu vou te matar. Vai, mas nem que seja lá em Roma. Sim. Mas acha todas as carteiras. A maioria traz só a nova e esquece Cara, da antiga. Que é a E mais fudeu com a vida a importante, dela. né? antiga é mais importante. A antiga é mais importante porque antes de 1991 não Uhum. se não tinha Não tinha. sistema para guardar informação. Então, se não tem carteira, Tem não tem tempo. como eu ir atrás de provar esse Acabou. tempo. Acabou tudo. O que Verdade. a maioria das pessoas acontece. Antes de 91, muitos não apresentam no CNIS ali no INSS. Isso. Então, penso que das informações que tu colocou, acho que é aquela que dá para ficar tatuada, né, no coração do cidadão, né, da mulher, do homem que vai pedir a aposentadoria por tempo de contribuição cara, leva todas as carteiras. Leva todas as carteiras. Sim. Para não esquecer de nenhum detalhe, porque aquilo ali. E daí tem um dado muito bacana e que, graças a Deus, todas as vezes que fui no INSS, o servidor ele teve esse cuidado. Mas se a gente instruir o processo, às vezes nós podemos cair aí nessa armadilha. Até muitos que Pode contribuem ali falar. no carnê,
Ele tem uma data limite até o dia 15. Passa do dia 15, o INSS Não considera? não computa ali junto. Então ele fica... Isso é bem importante. Tem que fazer reconhecimento daquilo ali ainda para conseguir colocar no CNIS de volta. Caraca, mas daí não. Elas não computam depois do dia 15. Tá, Então, mas elas ficam não. erradas, limite. gente. Mas e qual é o dia que começa? É do dia 1º ao dia 15 daí? Isso. Isso. Só pode pagar do dia 1º ao dia 15. Até o dia 15. Passou do dia 15, ele já não valida mais. Aí tem que fazer o reconhecimento de volta. Cara, mas tem um E- monte de gente nesse limbo aí. Um monte de gente. Mas até tem um caso específico nosso que nós atendemos em Tijucas. Uhum. Que eu achei bem interessante. Que eu não sei quem disse para aquele homem que ele podia pagar em cima de 12, de 11, de 15%. Ele pagou em cima dessa alíquota. Eu fico pensando na servidora da lotérica que aceitou esse pagamento. Aí nada foi computado. Ele pagou em cima de 11, 12, aí tinha mês que era 20, tinha mês que era 15, que era 17. A alíquota não está na lei. E aí nada foi Caraca, computado. Olha só que peculiar. Tá aí a Bem solução, peculiar. Vitor. A solução, Antônio. Nós fizemos o acerto de CNIS. Aí a gente apresenta, né, que realmente ele pagou. Ele pode não ter pagado na alíquota que a lei diz, mas ele pagou. Sim. E sempre a mais. Porque, via de regra, ele devia pagar em cima do 5%, porque ele era um MEI. Ah, sim. Aí, na hora da geração da guia, o vizinho, não sei quem foi que fez para ele, botou lá 12%, 15%, e aí a servidora da Sim. lotérica aceitou. Mas tem uma situação interessante, né? Porque a lei do MEI, o que que ela vai dizer? Que se tu faz o MEI, tu renuncia à aposentadoria por tempo de contribuição. Cara, isso Isso. eu acho muito importante, tá? Uhum. Porque já teve casos aqui no escritório, Vitor, do cara tinha 36 anos de contribuição. Pela regra de transição, somando mais 2 anos, ele se aposentadoria. Ele se Uhum. aposentaria por tempo de contribuição. 50 e poucos anos, foi lá e fez um MEI. Se Ficou atrapalhou. 2 anos Se pagando. prejudicou, hein? Ficou 2 anos pagando MEI e daí agora quer pedir aposentadoria por tempo de contribuição. Porque, pô, agora já tem quase 40 anos de contribuição, vou Vou acertar agora. só com 65 para se aposentar. Beleza, o que que faz nessa situação? Hum. E daí vem o teu Acabamos o caso a café. baile. Vem o teu caso a baile, que é. Uhum. Opa, maravilha! Que é o quê? O MEI, ele pode abrir mão do MEI, Uhum. pagando a diferença Fazer pelo a 20%. complementação, isso mesmo. Então, no caso do nosso amigo aí, Ainda tem a solução, né? cara, vamos fazer o seguinte: vamos pagar a diferença mais correção em multa e utilizar isso como tempo de contribuição para se aposentar por tempo de contribuição e não para se aposentar por idade pelo MEI. Sim. Porra! Só que, tipo, no nosso caso em específico, não daria pelo fato de que ele não tem não chegaria o tempo. Ah, daí não dá. Ele chegou à idade, mas não chegou o tempo. sim. Chegaria o tempo, chegaria agora, se aposentaria se ele tivesse essas contribuições atualizadas. Ah, daí só vai ratificar o que nem Só ratificar, é isso mesmo, ratificar o CNIS. Assim, a gente diz, só Retificar, no caso, né? só retificar o CNIS e tá aposentado, mas é uma bagunça, né? Aí isso demora Meu mais de Deus. 90 dias. Caraca. Demora. Tem CNIS aí que passa disso. Sim. Passa. Cara. E o Vitor, qual a principal ali situação envolvendo o prazo e que tu diria pro cliente, cara, eu chamo atenção aqui para cuidar do prazo por esse detalhe. Por que cuida tanto do prazo administrativo do INSS? O que que perde ali? Qual o risco do cliente perdendo o prazo? É que o INSS ele tem 45 dias para o auxílio doença, eu estou dizendo, né? Sim. Se tu pegou um atestado de 60 dias, o INSS já está 65 dias, está acontecendo muito agora. Porque eles estão pagando apenas os 65 dias, os 60 dias e os outros 5 dias não estão pagando. Sim. Aí, então, no Bastante, caso, a gente consegue entrar com mandado de segurança ali com 45 dias Sim. e até 10 dias ali já sai o resultado do benefício. Então, no caso, ela recebe os 60 dias e não sai prejudicada. Nós não Esses 5 perdemos dias. a DER nesse caso. Também. Perfeito, show de bola.
e esses detalhes. E só por mandado de segurança daí ou consegue administrativamente? Só com mandado de segurança. Por mandado de segurança. Tá Mas sendo que bom, assim. né? Que bom, que bom. A gente... Mas Mas o tá Vitor. vindo. O Vitor faz milagre, tá? Mas Porque ele o- liga no INSS Sim, 2, sim. 3 vezes. Cara, essa parada de, tipo, tu ligar, guardar o protocolo, ir lá na ouvidoria, Uhum. fazer uma petição ali no INSS chamando o servidor de Vossa Excelência, e não tem nenhum demérito fazer isso, Não tem. porque é respeitoso, porque, pô, é um servidor, cara, o cara teve fez concurso público, concorreu com um monte de gente, então a gente Cara na frente. dá ter um cuidado com o servidor faz com que ele cuide da gente, cara. Uma vez fui ali no. Isso fica a dica aí pra galera que olha o podcast, né? E que é advogado, é operador de direito, aí que tá na labuta. Às vezes a pessoa pergunta, cara, por que tu vai lá no INSS e não fica esperando? Eu chego lá no INSS e, tipo, Ah, é? Nós esperamos o dia desses. cara, é. Mó. Claro que não Foi não vou mais ser vezes hipócrita que em isso. dizer que isso acontece sempre. Que às Uhum. vezes o servidor nem tem como dar uma preferência, Sim. né? Foi criada há um tempo atrás, antes da pandemia até. Não me recordo se depois da pandemia continuou. Mas todo advogado ele tinha Sim. a senha preferencial. Sim. Mas daí meio que caiu em desuso em algumas agências e retomou tudo ao normal. Então hoje o advogado chega lá, pega a senha e tem que esperar como qualquer um. Uhum. E não tem problema, eu não me preocupo, né, cara? A pessoa tá lá, pagou INSS a vida inteira, pode ser atendido lá primeiro, Sim. não me incomodo com isso. Só que é muito comum, cara. Quando eu vou no INSS, cara, ô Moraes, Ah, chama pelo nome, nem pela ficha, pô. Aham. Daí eu vou sim. lá, resolvido, vou embora. Daí esses dias fui com um advogado assim, como é que tu faz isso? Daí eu disse assim, vou te ensinar 3 estratégias. Ah. Primeira coisa, tu vai sorrir. Treina no banheiro, pô. Sorri. Que nem um louco. Tem que sorrir. Depois, pega a fita. Decora o nome do servidor. Uhum. Decora o nome do servidor. Maria, que saudade, Maria. Porra. E depois, eu vou dar a terceira dica aqui. E a quarta só vou dar pra quem mandar lá no Instagram, lá, alguma coisa, ou no YouTube lá. Daí depois pode perguntar pra vocês, porque você já sabe, né? Uhum. A terceira aqui é a gente fazer a gente chama de efeito espelho ou efeito camaleão, né? Que é quando você tá na frente da pessoa, fazer algum movimento parecido com ela. E tem um quarto que é matador, cara. Uhum. Esse quarto, sabe? Não sabe. Não, Então, é o meu não segredo. sei. Vou Agora, par- agora eu vou- quero saber. Claro que tem muitos outros, né, Vitor? Tem muitos outros. E isso eu aprendi contigo, peão. Então eu sei. Aquele livro, lembra? Gatilhos mentais? Não, outro. Um livro que amarelinho. Ah, porque fazemos o que fazemos. Aham. Que livro, meu. É ótimo. Aquele livro, Foi o cara, melhor que eu li no ano passado. é o Cleomar antes do livro, o Cleomar depois do livro. Depois. Sim. Animal, Muito bom. muito bom. Ele fala várias coisas, mas Uhum. essas 3 que eu falei, e a quarta, que posso passar aí pra vocês aqui depois da gravação, e posso Uhum. passar aí pras pessoas, e que até coloco pra ti aqui. Eu falo direto nas reuniões isso. Uhum. O que a gente tem que ter com a pessoa antes de vender pra ela. Lembrou? É isso aí, tu é esperto. Lembrou, Vitor? Ele Lembrou? sempre fala nas reuniões. Sim. Tá, vamos falar pra galera. Tá bom. Vamos deixar. Tá, deixa eu ver se. Se é Tu a não me mesma mente, coisa. hein? Ah, Vamos ver se mas tu tava talvez eu pensando não vou nisso. falar nas duas palavras. Aham. Conexão. 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 Conexão nos atendimentos, conexão Conexão, cara. nos relacionamentos. Sim. Isso mesmo. Qual o detalhe? Se a gente quiser vender uma aposentadoria, o cara não vai te comprar. Se tu contar histórias de alguém que se aposentou, daí talvez tu venda. Sim. Simples assim, cara. Tipo, eu lembro, se tu me perguntar agora, cara, eu lembro do nome da servidora, sei o lugar que ela mora e que o filho dela trabalha em determinado local e também é servidor público.
Tu faz uma pesquisa, então, da pessoa? Mas claro, pô! Ai, onde já se viu? Vai Claro, vai tomar sim. café? Mas é o servidor, cara, que vai Ah. conceder a tua aposentadoria ou não. Ou melhor dizendo, não, agora não é mais assim, né? Antigamente, por isso que eu acho que o INSS negou. Acho não, acho que o INSS negou por isso, né? Porque antigamente, o que que tu chegava ali? Fazia toda essa Uhum. estratégia que eu falei, ficava amigo do servidor, e o servidor dava preferência para um advogado. Às vezes até numa Uhum. análise interpretativa favorável a ele, porque o cara era gente boa. Só que assim, tem advogado que é gente boa, que é um cara do bem, honesto, idôneo. Uhum. Tem o servidor que é um servidor idôneo do bem. Cara, pô, pessoas massas, cara, que encontraram um propósito, um sentido pra vida e fazem as coisas certas. Só que tem pessoas que não. Tem pessoas que têm propósito, mas no caminho do propósito meio desvio para um monte de Desvia. lado, né? E acabam fazendo ilícitos. Sim. Tipo, esse aqui não tem 3 anos de carteira, 13 anos de carteira assinada. E pá, concede a Ilícito. aposentadoria. Sim. Então, por isso aqui, por existir conexão entre o operador de direito e o servidor, e um ajudar o outro ali no sentido de fazer coisas erradas, que o INSS despertou. Opa, Uhum. vamos fazer o seguinte. O cara vai pedir a aposentadoria aqui, o servidor vai colher todos os documentos, mas essa aposentadoria vai lá para Bahia para Se outro analisar. servidor analisar e conceder. Uhum. Por isso, então, das demoras. Claro. Nunca vi tanta demora. Sim. Meu Deus do céu. Mas eu não sei, agora tu me falou antes que no início, né, que tava Uhum. demorando o INSS Tijucas em detrimento de outros, Uhum. mas faz dias que eu não faço pedido no INSS, mas no último momento que tava ali próximo da Cariere fazendo, Uhum. dizia para ela, fica tranquila, porque tu vai fazer o pedido aqui em Tijucas, Uhum. mas vai ter uma análise com uma pessoa lá de Sim. Pernambuco, meu. É. Justamente por isso. Mas eu acho que é o. Desculpa. Eu acho que é a própria instituição. A gente vê sempre, né, falando, até no próprio jornal, vez ou outra eu assisto jornal, e passa muito falando sobre o INSS, que as agências estão todas lotadas. E nós estamos falando da região sul. Sim. Imagina, o Nordeste está horrível. Então, se vai um requerimento daqui para o Nordeste, Uhum. que já está cheio. Ah, verdade. Então, a questão de esperar uma celeridade em cima do processo, só se fizer igual o Vitor faz. Ele liga 2, 3 vezes. Sim. Liga. E aqui que tá a nossa diferença, né, Aham. Vitor? Tá. Aí é que tá. É a gente. E cobrar, né? Cobrar uma celeridade. O ato contínuo, ou se me permite aqui, o Vitor, colocar ali as 2 aposentadorias que tu mais gosta de trabalhar e depois passamos aí a bola pro Antônio. Qual as 2 aposentadorias que tu mais acha massa de trabalhar, ô Vitor? Eu Me conta aí um comentei. pouquinho delas. A mais legal que eu acho interessante ali, a rural e a híbrida. Por que a rural? A rural a gente conhece as histórias das pessoas, sabe, Aham. né, que é de onde é que as pessoas vêm. Muitas vezes a gente conhece a cidade só pela a pessoa ali Sim. trazendo os documentos. Caraca, que massa. Que E é bom, né? cidades muito pequenas, é Aham. muito interior. E o Sim. que seria a híbrida? A híbrida é a junção do tempo de contribuição com o tempo rural Aham. das pessoas. Sim. E como é que tá o entendimento ali do INSS? Eu tenho que judicializar esse contexto? Eu faço solicitação ali para fazer o reconhecimento rural, né? Sim. E após isso eu faço administrativamente até primeiramente ali para fazer um recurso Uhum. ordinário para ter essa concessão, porque o INSS não tem uma opção ali de aposentadoria híbrida, que nem as contribuição ao rural tem. Sim. Aí primeiro a gente faz o reconhecimento rural e depois faz um recurso para concessão do benefício da aposentadoria híbrida. Quando tu diz o recurso é judicial ou administrativo? Administrativamente. Caraca, Administrativo. sério, mano? Uhum. Tá, e tu faz isso no INSS digital ou no meu INSS? No meu INSS, No meu INSS? Cara, que bacana. E como que o... Cara, isso é uma resposta muito técnica que tu traz. Como que o advogado... Porque, assim, é coisa triste, né? Vamos processar. Vamos Só- processar. Vamos tacar-lhe o pau no INSS.
como que tu tem a sensibilidade, Vitor, de olhar e dizer assim, cara, isso aqui é um recurso ordinário para a junta de recursos, isso aqui não é uma ação judicial. Como que tu tem essa sensibilidade aí, se quiser escrever aqui, fica à vontade. Até a questão do reconhecimento. Muitas vezes, não precisa escrever. O Show. INSS ali, ele até reconhece o tempo rural. Porém, ele não concede o benefício porque não tem o tempo de contribuição. Sim. Porque ela não tem essa opção de aposentadoria híbrida. 30 anos de contribuição, mais 55 anos de idade, e tempo, entre rural e urbana, né? Consegue se aposentar? Não tem. Aí tem que entrar com esse recurso para fazer essa Pra solicitação. conseguir, né? Bacana. E quanto tempo o recurso administrativo ali para conceder a situação do... Ixi. Ixi. Estão em andamento ainda, mas teve alguma concedida já? Já. Ah, os recursos normalmente é 6 meses para frente ainda. Caraca, que massa. Pô, bacana. Mas olha só que situação legal, né, Vitor? Do cliente, ele ir num escritório, dizer que não tem chance, às vezes, porque não tem o tempo mínimo que é os 15 anos pago para o INSS. E daí chegar aqui, bater um papo com vocês e a pessoa dizer, não, fica tranquilo, tu tem 7 anos, mas olha só, aqui tem mais 20. A gente te aposenta por tempo de contribuição, nem por idade. O que na verdade deveria ser, né? Se não tem 65, né? Mas daí teria essa Deveria. possibilidade? Tipo, de ser... Sim, também. Observando a vigência lá anterior a 2019. Ah, perfeito. Aí sim. Antes da emenda. Aí nesse caso, entra a questão da híbrida que ele falou ali, né? Que é o tempo rural com o tempo urbano. Mas voltando lá para a pergunta, se puder responder de uma maneira mais objetiva. Como que eu, advogado, vou ter clareza depois da decisão do INSS se eu vou para o judicial ou se eu faço um recurso administrativo no INSS? O que te dá clareza? Cara, aqui eu vou para o INSS, lá para a junta. Aqui eu não vou para o judicial. Como que tu tem essa clareza, Vitor? Pela negativa. Se o INSS negar ali o reconhecimento, aí é só no judicial. Porque se a gente olha o CNIS ali, o CNIS está ali, tempo rural especial ativo. Aham. A gente só entra com recurso no administrativo para reconhecer. E como que tu teve essa informação? Como que tu... Com o mestre aqui do meu lado. Bah, tá maravilha. E como que tu encontrou essa informação, Antônio? É porque, assim, ó, igual eu falei ali no início, né? A gente não apresenta leis Aham, nas nossas petições administrativas. sim. Porque eu penso que o servidor não vai querer ler a lei que eu botei. Sim. Então, o que acontece? O Vitor faz o pedido do reconhecimento da atividade rural, né? Uhum. É reconhecida essa atividade rural, só que como não tem a opção aposentadoria híbrida, eles só reconhecem o tempo e não dão a aposentadoria. Uhum. Aí, nesse caso, a gente judicializa. Uhum. Se houver necessidade de uma comprovação desse tempo rural, aí ele faz a JA ou faz ali a questão do recurso, né? Mas foi reconhecido o tempo rural e mesmo assim não foi concedida a aposentadoria, levamos para o judiciário. Perfeito. Porque nós já temos a prova. Uhum. Só que a negativa é não se aposenta por essa modalidade. Porque não existe Porque lei. não existe. Uma que diga assim, ó, lá Cara, no próprio mas que INSS não legal existe. O próprio site joga nós para baixo. Mas essa é a pegada de a gente... Vocês já fizeram uma sustentação oral na... Ainda não. Não. Cara, vamos marcar Não. pra fazer. Ah, nossa. E doido quando pra- fazer, gravar. Brigar com a... Cara, assim, porque tu imagina a gente fazer uma sustentação oral lá na junta de recursos e poder falar no olho do servidor, que em tese é um juiz, né? Uhum. Que aqui tem um servidor analisando, o chefe da agência, uma Uhum. pessoa. Tu vai lá pra junta de recursos, tem 3 pessoas lá. Só pra te ouvir, cara. Sim. Tu imagina tu falando pra 3 pessoas a história do teu cliente e defendendo a tese com... E aí que tá o massa. Uma história bonita. Uhum. Cara, o cara viveu lá desde que se criou. A gente tá pedindo aqui desde os 6 anos, mas o cara tinha 3 anos, já tava lá picando cebola, Sim. né?
Então, assim, a gente respeita aqui o entendimento, e com base no entendimento aqui, a gente já pede reconhecimento a partir de ali, mas você sabe que era desde, nascia já capinando, né? Meu Deus do céu, Sim. naquela época. Então, isso é muito legal. E a pergunta, né? O que que é mais fácil, Vitor? Tu que tá aí na labuta, que tá ali ajudando nas Sim. demandas judiciais, nas demandas administrativas, aonde é mais fácil ganhar? No administrativo ou no judicial? E por quê? E aí, Eu creio que seja no judicial. Por questão de ali ser o pessoa mais específica, o que nem as perícias ali. Ali faz a perícia com um profissional específico daquela área. Uhum. E no INSS é mais um E, geral, digamos assim. e com relação às aposentadorias? É que eu não fiz nada de judicial ainda, E então... aposentadorias Perfeito, no Entendeu? judicial perfeito. ele não Então, fez. até estendo a indagação a ti. Uhum. Só que assim, ó, eu sempre falo pra ele, a gente Uhum. conversa ali, que um processo bem feito no administrativo, dificilmente no judicial a gente perde. Nem chega no judicial, né, cara? Cara, Porque a bem gente, feito. tanto é que a gente não tem levado aposentadorias para a via judicial pelo fato de que a gente prefere fazer o recurso. Sim. Prefere fazer o recurso na junta, né, no Aham. INSS, porque o nosso processo já é iniciado muito bem feito. Ele sempre faz, até de aposentadoria por idade, Sim. ele faz um processo administrativo. O doutor Victor Carvalho, Uhum. até tu me deu um livro dele no ano passado. Uhum. Ele diz assim, ó, torne os seus pedidos do INSS processos administrativos, que é o que o Vitor faz. Ele faz a tabelinha lá, coloca ano por ano a profissão e nos reconhecimentos é um trabalho, que faz a autodeclaração ali online, né, onde ele vai especificar o tamanho da terra, no caso dos reconhecimentos do rural. Uhum. Então, tá tudo muito bem instruído e tá tudo numa petição administrativa. Uhum. Então, eu não vejo necessidade de eu levar para a via judicial um processo desse. Perfeito. Porque o juiz que pode conceder essa aposentadoria na via judicial, o chefe pode conceder ela na via administrativa, sem necessidade da gente levar para o judiciário. Sim. Cara, eu concordo 100% com vocês, tá? Que a via judicial, a via administrativa, ele é um caminho em que a gente tem um relacionamento mais próximo com o servidor, né? Em que pese a Sim, análise, ela pode ser mais específica no Poder Judiciário, show de bola, pode. Mas na via administrativa a gente tem uma proximidade a mais com o servidor, né? No sentido de realmente mostrar que ele tem um poder de decisão para mudar a vida do nosso cliente. Daí vem aquelas estratégias, chamar de Vossa Excelência, falar a linguagem dele, tornar o processo muito didático de entender, uhum, né? E isso até, esses dias conversava com o Max, né? De que o processo judicial ele tem que ser fácil de entender. sim, Quanto mais difícil ou rebuscada for a forma de escrever, mais difícil vai ser para quem está do outro lado entender. uhum, Porque, fato é, quem vai analisar e quem vai julgar se não tem audiência, às vezes é um estagiário e não é o juiz, né? isso, sim. E o INSS já não, o INSS é o servidor É o mesmo, não é o servidor, estagiário, né? isso mesmo. O servidor do INSS, ele tem vaidade, cara. Aham. Tem vaidade. Esses dias, vários INSS que eu fui, tava lá o estagiário. Servidor, não, isso aí tu não pode fazer. Tipo assim, isso aí é minha incumbência. Mas é, exatamente. Aham, eu sou capacitado para isso, eu farei Aham. isso. Aham. Cara, vai dar. Os juízes já Mas não isso é... tem, cara. Os juízes já não tem vaidade. Os juízes, ó, Vai, querido. me mandar embora. Julgue. Seja o que Deus quiser. A mesa tá cheia de processo, mas tchau, tchau. Perfeito. Caraca, então beleza. O, o Vitor aqui falou então conosco, né, sobre a aposentadoria rural, sobre a aposentadoria híbrida. Poderia falar aí as que tu gosta de trabalhar, com exceção dessas duas, que tenho certeza que tu Não, gosta também, mas de outras aí que te aquecem o coração, Antônio? aquelas que dão maior valor. Não, mas deixa partilhar aqui com o Vitor, né? Uma história e deixar aqui registrado no podcast, porque isso vai começar aqui contigo, Sim, mas a gente vai ampliar, né? Em demais outros escritórios que a gente vai abrir. E também aí convencer aí daqui a pouco uma outra turma a invadir a seara, porque tem muita demanda, principalmente por um ponto. Ninguém faz, cara. Que é o RPPS. PPS.
RPPS, Regime de Previdência Privada. Como é que é? Isso mesmo, privado. Isso, Mas próprio perfeito. também é assim. Isso, próprio também. E qual que é o legal? Aham. Aqui em Santa Catarina, muita pouca gente trabalha com o regime de previdência Uhum. privada da segurança pública. E daí a segurança pública, a gente pega os servidores da segurança pública municipal, Uhum. estadual e federal, com uma remuneração média de 4 a 40 mil por mês. Sim, Mês que vem a gente vai começar a trabalhar com essa parte aqui, sim. sem, claro, congestionar, né, o que tu está fazendo, né, Vitor? A gente vai contratar uma pessoa lá em Brusque para estudar tudo isso aqui, né, sob a Uhum. supervisão do Antônio, e essa pessoa começar a estudar bem, Uhum. e daí o que ela estuda, ela ensina o Antônio, e Uhum. depois de um tempo, se vê que realmente isso aqui está dando grana, a gente vai deixando um pouquinho das coisas aqui do regime geral e vai passando para cá. Do RPPS. Então, olha só que legal. A pessoa aprende e ensina o Antônio, e daí ela vai aprender mais. E daí o Antônio tem a característica de professor. Quando aprender com ela, Sim, ensina ela também. Tipo uma via de claro. mão dupla. Sim, E depois que o Antônio e essa pessoa tiver massa, a gente ensina o Vitor. sim. E daí, essa altura do campeonato, a gente já tá em Paris, né? É, Porque o que que ansioso por ocorre? isso. Mas por que que eu digo tudo isso, ô Antônio? Veja só. A média aqui, que me trouxeram, né? Pode não Uhum. ser, é 3 a 6 meses. A média de concessão. A média de ganho de cada processo, 15 a 100 Uhum. mil. Loucura, né, meu? É rápido e Loucura, tá? lucrativo. Lucrativo. Tipo, esses dias conversava com Uhum. o Dr. Marcelo, lá de Brusque. Ele fez um pedido de concessão de uma pensão militar. O cara ganhava 18 mil, cobrou 3 salários. 3 vezes 18. 3 vezes 18. 60 pau no pedido de pensão por morte de 4 meses. Uhum. E isso a gente não faz, cara. Não, E isso que a gente vai começar a fazer para mudar o nosso jogo. claro. A gente andar aí com uma Lamborghini, andar aí com, sei lá, que carro vocês gostam. Mas, tipo, ganhar grana, velho. Ganhar grana sempre sob aquela ótica que o Eduardo falava na reunião de ontem, né? A gente tá aqui para dividir, para somar, respeitando uma sustentabilidade. Sim. Então, o meu propósito é ter mais escritório para ajudar mais pessoas. Esse é o meu propósito do fundo do meu coração. Tu tem o teu propósito, teu coração, tu tem o teu propósito do meu coração, eu tenho o meu. Qual é o meu Sim. propósito? Cara, enquanto viver e crescendo o número de escritórios e ajudando as pessoas a transformar a vida delas e de seus familiares. Só que para isso não parar, a gente tem que ter a nossa grana, né? Mas ter uma grana que é voltada para o caixa do escritório, para Sim. essa corrente ela não parar, né? Sim. E daí fica massa demais, mano. Massa demais. Bem, foi E lá na RPPS se emociona. foi lá na Páscoa. Vamos para Brusque. Voltando lá para Uhum. aposentadoria, o Antônio. As duas aí. Eu ia botar As RPPS no meio. três. Agora, né? Mas a gente já Mudou, fez né? alguma? Ah, Já fez? sim, já Qual que tu fizemos fez? ano passado. Ganhamos, inclusive. É. Só que, claro, era servidor municipal, né? Não, mas é um Ah, requerimento. só que, sim, só que aí é da via do servidor ali. Sim. Que até no caso do RPPS, o que me chama bastante atenção é os estatutos de cada cidade. Nós temos aqui o IPRESB, né? Uhum. Então, eles facilitam muito. Ah, é? Nos ajudam bastante. Nesses casos de concessões aqui. Uhum. No ano passado, a gente fez uma aposentadoria de uma servidora. Só que, claro, as regras eram bem claras ali. Uhum. Enfim, entramos em contato com o IPRESM, ele passou toda a documentação. A gente precisou fazer uma CTC, né? Trazer aquele Sim. tempo do INSS para poder se aposentar agora na prefeitura. Perfeito. Enfim, fizemos esse procedimento e é ótimo Cara, que legal. ganhar em cima desse nicho. Então, para mim, é RPPS,
No RGPS lá do INSS, tem 2 aposentadorias que estão meio esquecidas. Só que elas precisam ser, vez ou outra, lembradas, né? Atualmente, nós temos uma bem específica, que no caso eu penso que até que é a mais viável, de aposentadoria por tempo de contribuição com a nova regra, que é aquela ali da idade mínima progressiva, né? A cada ano ali que se passa, vai aumentando 6 meses, mas o tempo ainda é o mesmo. 30 anos para a mulher, 35 para o homem. A mulher hoje ela precisa ter, nós até temos ali alguns prazos na nossa agenda para cumprir em cima dessas aposentadorias. E geralmente essas aposentadorias elas ficam altas. Tipo, nós temos uma cliente que ela contribuiu em cima de 5, 6 mil reais, né, por 15 anos, 16 anos, enfim, e todas as outras contribuições foram altas. Ela disse, doutor, eu posso deixar para me aposentar lá no 62? Eu digo, só se você quiser. Que ela estava com medo de baixar essa aposentadoria. Mas no caso dessa da idade mínima progressiva, não baixa. Cara, que legal. Então, quando eu digo que são mais lucrativas, que me agradam, né? É por esse motivo. Mas Então, daí afasta o fator previdenciário aí? oi? Afasta o fator... Afasta o fator previdenciário, não é pego? Caraca, meu. Se ela fosse aposentar por idade, lá nos 62 anos, além dela ter que esperar mais 3 anos de idade para se aposentar, é capaz ainda dela ser pega. Teria fator previdenciário positivo, né? Sim. Mas mesmo assim, não tem por que esperar, né? Não tem, Teria não sentido, há né? motivo de esperar. Então, essa da idade mínima progressiva. Tem aquelas regrinhas ali do pedágio. No ano passado, acho que a gente chegou a aposentar um ainda por essa regra, que é bem difícil, por estar, né, cada vez mais distante de 2019, então fica meio inviável. Mas tem gente que não pegou na época que agora pode ir atrás. Né? A gente chama de direito adquirido. Se lá em 2019 faltava tanto tempo para se aposentar e pela regra de transição agora ele se aposentaria, a gente agora pode ir atrás Show. pela questão do direito adquirido lá em 2019. Então, para mim, é RPPS, obviamente, e essas regrinhas de transição ali tem essas 3, né? Que é a da idade mínima progressiva e essas 2 que é a de pedágio, 50% e 100%. Que Porque seria elas se tornam aposentadorias altas. Perfeito. E tudo na aposentadoria por tempo de contribuição. Tudo na aposentadoria por tempo de contribuição, só que regra de transição. Massa, hein? Cara, o legal de tudo isso é que, assim, é o detalhe que, às vezes, a gente vê, enquanto operador de direito, que o servidor ele não tá vendo, mas que, cara, vai dar muita grana para ele. Uhum. E que vai o acompanhar o resto da vida dele. Mas que se deixar passar em branco aqui e passar o prazo prescricional, não tem mais direito à revisão. Não Então, a tem. importância para que e é algo que a gente conversava alguns meses atrás, da gente começar a fazer, né, o Antônio, o Vitor, que é a parada da possibilidade de o cliente ele ver com muita clareza o quanto ele pode ganhar de verdade fazendo um planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário aqui no regime geral, ele às vezes é um pouquinho difícil porque ah, é uma, é uma verdade, mas a grande maioria fica no salário mínimo. Então, às Sim. vezes, fica um pouco inviável fazer um planejamento previdenciário, ter um custo ali de 3.500 a 5.000. Mas agora, esse nosso pensamento do planejamento previdenciário, se a gente trazer aqui para o regime de previdência privada, penso que a gente vai conseguir ajudar muita gente. E só não ajuda agora mais pessoas, porque o pessoal às vezes não tem condições Sim. de pagar, né? Sim. Mas aqui no RPPS vai ser algo que a gente vai poder alimentar e gastar Será uma energia. viável, né? Sim, porque às vezes o cara ganha 30 mil por mês. Pô, pagar um planejamento previdenciário 5 mil não vai ter um impacto gigantesco aí na situação do que ele ganha. Agora a pessoa ganha 1.500, às vezes não tem como, né? Fica puxado, né? Perfeito. Fica bem puxado. E ô, Vitor, qual as principais dúvidas? Se puder trazer umas 2 para nós que o pessoal vem aqui do escritório pedir a respeito de aposentadorias.
A maior dúvida que a gente tem, assim, até às vezes nem é dúvidas. Muitas vezes as pessoas vêm dizer, tenho 30 anos de contribuição. Só que a gente vai conferir, às vezes tem 13 anos apenas. Meu Deus. Porque eles consideram, tipo, lá quando eles começaram a trabalhar, né? Aí eles contam assim, ó. Tenho 30 anos Essa é a maior trabalhando. dúvida que eles têm. Né? Sim. E Aí ainda lá. fala, eu trabalhei, doutor, 50 anos. O que não é mentira, né? Realmente acontece isso. Né? Só que não consta no QNIS, não contribuiu, Sim. então não é válido. Sim. Outra, me deu um... Deixa eu ver algo na Além mente. dos 30 anos, pois é, agora também deu branco na minha Uma cabeça. situação que na época que fazia as aposentadorias, cara, era muito, muito comum, tá? Que a pessoa dizia assim, doutor, seguinte, ó, eu tenho 30 anos, mas ó, uns 25 foi tudo lá com ruído, tá? Foi tudo lá com tempo Ah, especial. Então, sim. assim, eu sei que esse 30 É aqui isso dá daí. quase 50. Uhum. Uhum, Pega tudo lá na empresa e me aposenta, né? uhum. E daí vem a indagação, né? Com relação a esse período, principalmente anterior à emenda 103 lá de 2019, o que exatamente, o Antônio, o que exatamente, o Vitor, o cliente ele precisa trazer para reconhecer esse tempo especial? Que para quem está nos olhando aí, se puder explicar para nós o que é tempo especial, trabalha com essa aposentadoria, né, o Vitor? Sim. O que exatamente é esse tempo especial para o ouvinte ele entender? É o tempo exposto a agentes nocivos. Isto. Aí nós pedimos sempre o Os PPP, PPP. a Uhum. LTCAT, né? A Sim. gente sempre se preocupa em trazer esse, mas principalmente PPP, LTCAT. Uhum. Trabalhou com agente nocivo. A questão é que muita gente trabalhou com agente nocivo e que não sabe que era um agente nocivo. Porque às vezes Hum. não tá tão claro, né? Sim. Exemplo, eu trabalhei costurando e para mim costurar, eu preciso todo dia limpar uma máquina e que eu vou usar um solvente. Sim. Esse solvente, ele tem um produto, né, no meio de sua composição que é nocivo à saúde, só que ele não sabe porque não está claro. Uhum. Então, são detalhes que vai nos ajudar a comprovar essa exposição a esse agente. Sim. Então, a gente sempre pede o PPP e o LTCAT para essas pessoas que dizem. Inclusive, também é uma dessas dúvidas, né? Uhum. Além de chegar no escritório dizendo, doutor, eu trabalhei por 30 anos. Acreditamos, realmente, ele trabalhou por 30 anos. Só que não contribuiu, porque existe a diferença. Sim. Contribuir e trabalhar. Ele não contribuiu por 30 anos, ele trabalhou por 30 anos, Sim. né? Então, trabalhou por 30 anos e foi exposto ao agente nocivo, né? Que tem as diversas modalidades ali. No nosso caso aqui em São João Batista, por ser uma cidade do setor calçadista, e tem a comprovação ali de que recebiam 20% de insalubridade, todos eles, é um pouco mais fácil de provar, né? Pelo Uhum. fato de ser uma cidade do setor calçadista. Desculpa, só tava no Windows Stories lá. Então, mas o PPP e o LTCAT é suficiente Perfeito. Bacana, neste bacana, caso. bacana. Perfeito. Então, dúvidas aqui pertinentes, né? O tempo ali relacionado ao tempo especial, dúvidas relacionadas ali à questão ali de que realmente a pessoa, ela entende que trabalhar é tempo para se aposentar, né? E não é trabalhar, né? A gente efetivamente contribuir, né? A Isso. gente efetivamente está lá de carteira assinada. Pode Deixa falar. eu só deixar claro, que até disse para o Vitor que era importante nós falarmos. Uma coisa muito importante no reconhecimento da atividade rural são os períodos. Exemplo, eu vivi com os meus pais até os 16 e casei dos 16 em diante, né? Nós Uhum. tivemos ali no mês de dezembro uma cliente específica que a gente conseguiu o reconhecimento da economia familiar dela na rural, enquanto trabalhava com os pais, e esse tempo fica dividido no INSS. Trabalhou em regime de economia familiar no rural com os pais até os 16, e dos 16 até os 30, que ficou casada até os 30, exemplo, com o esposo em regime de economia familiar também no rural. Aí esse período a gente vai fazer o período separado, o pedido separado, e no INSS vai ser reconhecido também período separado, só que como atividade especial. Cara, que detalhe processual. Um detalhe muito importante, inclusive. E se não pedir separado? Aí perde. Porque daí o Caraca. Vitor se atentou em pedir o tempo em que ele
que ela vivia com os pais, né? E depois ele disse, ô Antônio, mas tem aqui uma certidão de casamento, que lá no ano seguinte que ela saiu da casa dos pais, dizia que o marido dela era lavrador. Bingo. Bingo, foi lá e fez outro pedido de reconhecimento de atividade rural e reconhecido no INSS. Caraca! Aê! Parabéns, Duas hein? atividades Massa, né? rurais. É como se fosse 2 períodos trabalhados, porque é, né? Sim, e sem contribuição. E sem contribuição, E vai mas se aposentar. reconhecido administrativamente. E vai se aposentar. Se aposentou, Legal. né, eu acho. Foi no É. mês de dezembro. Foi no desenho. Cara, que legal, hein? A Uhum. gente, isso é bom demais, tá? Alegra demais a situação do coração ouvir isso. E por que normalmente a pessoa que vai lá e faz o pedido no INSS, daí, última perguntinha aqui, já passamos aí de 1 hora batendo papo, passa rapidinho, né? Meu Deus. Aham. Eu nem... Sim. O, Hum, vamos soltar aí sim. 2 verbos, né? Por que tu percebe normalmente o cliente perde o benefício quando faz sozinho, ô Vitor? Benefício, tu quer dizer, A aposentadoria, né? Nesse aposentadoria? contexto. Desculpem. Tranquilo. Também tô com uma irritação na garganta. Pois é. Hum. Me deu um branco. Não, mas bem tranquilo. Não, normalmente, às vezes, uma falta de um documento ou não cumprir um prazo. O que tu percebe, ele é mais acentuado. Perder o prazo ou não juntar documento? Ou não cumprir exigência? Tá. Ali a questão, muitas vezes, documentos também, porque Aham. entra em exigência, as pessoas às Sim. vezes esquecem que tá Sim. em análise ainda e está em exigência. Quando a pessoa vai se lembrar que fez o pedido, Passou. já passou o prazo. E perde? Perde, vai E ter que perde. fazer tudo novamente. Se não for entrado com recurso nos 30 dias, Nos 30 dias ali, tem que fazer tudo de novo uma análise dos documentos. para fazer um novo pedido. Né? Perda de prazo. E tu, o que que tu percebe é um dos fatores que levam realmente a pessoa a perder ali administrativamente o pedido quando faz sozinho? E daí emenda uma outra pergunta nessa pergunta. Uhum. Veja só. Perfeito. Então, Vitor nos colocou aqui, ó, a maioria perde porque perde o prazo. Perde Faz o prazo. pedido, pede para juntar o documento, não junta, ferrou. Acabou, vai perder. Agora, a outra pergunta aqui para ti, né, Antônio? Uhum. O que tu percebe, além disso, faz as pessoas perderem o pedido? E daí tu traz também a solução, né, meu? Solução. Vamos dificultar a tua vida. Nos contrate. Não, você termina no contratar, né, cara? Pô, a gente não pode envenenar, não. Ó, me contrata, me contrata. Mas, neste caso, né? A solução para este caso se foi dentro dos 30 dias, eu sempre oriento realmente a procurar um profissional, né? Procure um profissional. Perfeito. Esses dias atrás atendemos uma cliente que ela perdeu o direito da aposentadoria porque ela fez errado. Bah, cara. Se enquadrava na aposentadoria por idade e fez o pedido por tempo de contribuição. Daí ela me procurou, a gente conversou, enfim. Mas se for dentro dos 30 dias, se ela for notificada dessa decisão dentro dos 30 dias, ela tem o prazo de 30 dias para poder recursar, né? Sim. Entrar com recurso dentro dos 30 dias. Só que o que acontece é que muitas não veem dentro dos 30 dias. Aí, nesse caso, realmente, eu aconselho a procurar um profissional. Sim. Profissional que vai cuidar de fazer o pedido certo, cuidar dos prazos para não perder a DE, né, que é a data da entrada desse requerimento, e a chance é muito maior para a concessão desse benefício. Perfeito. Então, a solução que eu vejo atualmente porque às vezes acontece de dar murro em ponta de faca, né? A pessoa Sim. vai lá, faz o pedido, espera o tempo ali, vem uma nova exigência, a pessoa não cumpre, e aí fica, né, aquela situação. E se ela nunca cumprir, ela nunca vai conseguir. E um profissional que vai fazer o pedido correto, vai obedecer o tempo do prazo, enfim, cumprir a exigência no tempo certo, a chance é muito maior para a concessão desse benefício. Perfeito. Show de bola. É isso aí. Beleza. Num resumo da ópera, né? Ia falar mais alguma coisa? Não. Isso. Mas num resumo de todo o contexto, né? É isso, essa situação, né? Cara, a gente tem que fazer uma obra.
Sim. Cara, a gente contrata um pedreiro com experiência, né? Sim. A gente quer fazer o motor do carro. Cara, a gente vai lá contratar o melhor mecânico, né? Então, assim, Sim. nada mais cuidadoso do que também a gente contratar no pedido da aposentadoria um profissional que a gente conheça, que é recomendado, que tenha expertise, né? Então, penso que tem todo sentido, né? Esse discurso de a Sim. gente gastar a nossa energia com o que a gente faz. E Uhum. deixar um profissional que faz exatamente aquilo, fazer o requerimento. Não precisa necessariamente ser o Moraes de Advocacia, não precisa ser o Antônio, não precisa ser o Vitor, não precisa ser eu, mas contratar alguém Sim. para fazer que tenha a expertise. Perfeito. Sim. Se me Isso permite, o Antônio, na câmera ali que está à tua frente, eu deixar aí a situação das tuas redes sociais e um pedido à galera aí para te seguir. E mesma situação a ti, né? Só colocar aí o teu nome ali olhando para a câmera, né? Pedir para a galera te seguir lá. Eu sempre penso que o mais legal do que as pessoas seguirem o escritório Moraes de Advocacia, o legal é elas te seguirem, Vitor. O legal é elas te seguirem, Antônio. Sim. Porque o que gera realmente uma história bonita, uma história legal, é a conexão que a gente tem com as pessoas. Tem mais coisa que isso? Tem. Mas isso já é algo que, se vocês fazerem, eu vou me sentir uma pessoa realizada, de coração. É isso aí. Até porque muitas vezes ali a gente posta o nosso dia a dia. Sim. Aconteceu algo legal ali, a gente A vai lá, gente vai e já posta. Sim. É só cuidar, né? Uma vez eu comecei a postar rolê, os caras falaram lá, ô, Dr. Moraes. Dr. Moraes, Você se assim, ó, cuide. eu tô, assim, um advogado tão nobre caiu nas Nessas drogas. Eu, redes. meu Deus do céu, quando eu vi caiu nas drogas, eu tô morto. Nunca Não mais eu acredito. Nunca. Mas é só bloquear a pessoa. Não, mas de fato, eu daí não Não. postei tanta coisa que nem eu postava antes, né? Sim. Eu evitei um pouco ali algumas questões. Mentirinha, tô postando tudo aí. Não, mas isso é notório que realmente tu não posta mais igual naquele tempo, que a pessoa deve ter te falado naquele tempo. Cara, mas eu dei uma reduzida mesmo. Tu dei uma reduziu, reduzida. realmente. Isso. Eu até converso com o Vitor, eu digo, olha, antes ele postava mais coisa das saídas, enfim, hoje em dia a gente já não vê isso. Que não é errado também, né? Perfeito. Vamos pro tchau, tchau. Vamos lá. O Começar tchau, aí. tchau. Pode começar, Antônio. O meu Instagram é rocha__1. Vocês me sigam que vocês vão ver um cara muito bom lá. Eu vivo falando que eu sou muito bom no que faço. Isso é verdade. Eu não tenho postado tanta coisa a meu respeito, né? Eu Sim. sou uma pessoa que sigo muito profissional, Aham. principalmente do direito previdenciário, mas eu não tenho postado muito. Sim. Aí, naquele curso que a gente foi, aquela guria lá que ela lida com posicionamento nas redes sociais, ela falou pra mim que eu falava pra muita gente e não conseguia muito. Não segui ela de volta. Mas, enfim, é importante, né? A gente Sim. faz isso aqui no nosso dia a dia, a gente tá sempre postando alguma coisa sobre o direito previdenciário, principalmente aposentadorias. Então, me Mas se seguir. me permite uma sugestão, eu estendo isso também ao Vitor, aproveita o Eric aqui, cara. Quando o Nossa, Eric Eric. postar alguma coisa, pede fazer em collab. Aham. E movimenta lá o teu perfil em O collab Instagram. com o Eric. Sim, Claro. isso mesmo. Porque assim, se eu não me engano, não sei agora, mas tipo, é uma por semana de cada um. Uhum. Então, 4 meses são 4 fotos tua em collab no teu feed. Sim, Aí fica massa. aumenta bastante. Bora lá. Meu Instagram é Vitor A. Pereira, com 2 A no final. Lá a gente posta o nosso dia a dia muitas vezes. Não é todo dia que também dá tempo, que é complicado do dia a dia. Sim, É muito corrido. Bem corrido. Mas perfeito. Muito obrigada, De nada. Vitor, por ter aceitado o convite. Antônio, muito obrigado por ter Estamos aí. aceitado o convite. A gente fica lisonjeado, tá? Com a presença de vocês aqui e aprender. Então, vamos lá se organizar, meu povo, pro podcast de número 59 e depois vamos pro 60 com um convidado muito especial que foi o primeiro convidado aqui do podcast lá mais de um ano atrás, que foi o Dr. Marcelo. Se me permite aqui, Eric, fazer um corte aí desse finalzinho aqui, direcionado especificamente para ti, Dr. Marcelo. Tu vai estar aqui para a gente festejar,
pra gente comemorar. Vamos trazer até um salgadinho nesse dia aí, do podcast de número 60. Inclusive, tá convidado aqui o Vitor para dar um oizinho aqui no dia da gravação de número 60. O Antônio dá uma Vem, com muito espiadinha orgulho. aqui e dá um oizinho aí pra galera. Porque, olha só que bacana. E um segundinho aqui, ó, e já encerramos. Uma vez me perguntaram o seguinte, umas semanas atrás, Moraes, cara, como tu mudou? O que que tu tá fazendo? E eu tentei me perguntar, cara, o que que eu tô fazendo de diferente nesse último ano? Conversando com pessoas mais inteligentes do que eu, aqui na minha frente. Isso que me fez mudar. O que que isso tem a ver contigo? Te permita conversar com pessoas que sabem mais que tu e a ouça, porque às vezes a gente está do lado de alguém que está agregando informação, está nos ensinando e a gente se apressa para sair e daí depois vai lá conversar com alguém que, pelo contrário de agregar, às vezes não tem nada para entregar. Não tem problema, a gente pode entregar algumas coisas para a pessoa, mas às vezes, cara, tu podia ter muito do ambiente que tu tá. Aproveitar o conhecimento daquela pessoa que está do teu lado. Aproveite. Quando tá com alguém que tu pode aprender, com alguém que tá te trazendo coisas massa, cara, aproveita cada segundo. Porque isso eu tenho certeza, de pouquinho em pouquinho, vai te tornar uma pessoa cada vez mais melhor, mais feliz. Felicidade é um estado de espírito. Ela é como tu está agora, no lugar que tu está. Um forte abraço, Deus abençoe. Como sempre digo, e não poderia esquecer de dizer que vamos nessa pegada, né, galera? De compartilhar conhecimento para todos nós evoluirmos juntos. Um forte abraço, Deus abençoe hoje e sempre.